Desde a verdadeira razão pelo Banguela não ter dentes até a namorada secreta que ninguém notou antes da Fúria da Luz. Hoje vamos detalhar 5 coisas escondidas que você não percebeu em como treinar seu dragão. Mas antes, se você ama o Banguela, deixa um emoji de dragão nos comentários. Se você é fã de como treinar seu dragão, não se esqueça de se inscrever no canal. Número 1. As roupas de casamento do Soluço e da Astrid eram uma despedida oculta aos dragões. E se o detalhe mais emocionante de toda a trilogia não fosse uma cena, mas sim um figurino? Olhe bem de perto para os feixes dos mantos de casamento do Soluço e da Astrid. Eles não são apenas decorações aleatórias. O do Soluço se assemelha ao Banguela e o da Astrid se assemelha à Tempestade. Os dragões tinham ido embora, enviados para um mundo escondido, mas Berk encontrou uma maneira de levá-los ao casamento de qualquer forma. E há também um detalhe no diálogo que emociona ainda mais. Quando a Astrid pergunta ao Soluço o que ele fará após perder o Banguela, ele diz provavelmente algo estúpido, e ela responde: esse é o Soluço que eu conheço. Essa é, palavra por palavra, a mesma conversa do primeiríssimo filme. Mesma pergunta, mesma resposta, as mesmas duas pessoas, exceto que na primeira vez eles eram adolescentes que mal se conhecia e dessa vez estavam prestes a se casar. Em ambas as vezes o Soluço está completamente perdido, e em ambas as vezes a Astrid é quem o encontra. E essa referência não foi acidental, foram os roteiristas fechando o ciclo de um relacionamento que começou exatamente com aquelas palavras. Número 2. O Banguela nunca esteve em seu poder total, e sua forma titã seria aterrorizante. Você sabia que quando Valka desbloqueou o estado alfa do Banguela, aquela não era sua forma final? Nem perto disso. A Valka mencionou que o Banguela e o Soluço tinham a mesma idade, o que indica que o Banguela estava na adolescência quando despertou seu poder de alfa. Ele era praticamente uma criança quando derrotou a besta implacável do Draco, um dragão com dominância absoluta sobre todos os outros dragões vivos. E mesmo assim ele venceu. Mas é aqui que as coisas ficam insanas. Se o Banguela viveu o suficiente para alcançar o estágio Asa Titã, as mudanças seriam impressionantes. Sua envergadura de asas poderia crescer de 40% a 60%. Suas escamas pequenas e lisas ficariam mais grossas e pronunciadas. Seus músculos ficariam mais fortes e hidrodinâmicos devido aos anos de voo. E lembra aquela velha cicatriz de quando o Soluço o prendeu pela primeira vez em uma rede? Ela poderia ficar mais visível à medida que sua pele se estica com o crescimento. Mas a verdadeira melhoria seria o controle de raios. No mundo escondido, ele ainda precisava carregar eletricamente para ficar invisível. Na forma titã, ele poderia ser capaz de se camuflar à vontade. Nós vimos o Banguela com talvez metade do seu potencial. A versão final seria algo completamente fora desse mundo. Número 3. 3 erros de continuidade que os filmes tentaram esconder. Você percebeu esses? Porque um deles o próprio estúdio notou e resolveu deixar no filme assim mesmo. Erro 1. Na batalha final contra o Alpha, o Soluço cobre os olhos do Banguela com um pedaço de pano. Não há nenhum rasgo na parte superior, mas na tomada seguinte um rasgo aparece do nada. Sumiu e voltou sem explicação. Erro 2. Depois que a Morte Rubra explode, o Banguela e o Soluço deitam de costas sobre ela para escapar. Mas a Morte Rubra está drasticamente maior do que deveria estar naquele momento. O Banguela leva 5 minutos inteiros para atravessá-la. O próprio estúdio percebeu isso durante a produção e decidiu que a cena estava bonita demais para ser cortada. Então deixaram um erro conhecido no filme final. Erro 3. Quando Eric captura a Tempestade, ele amarra uma corda no focinho dela, de forma bem clara. Na tomada seguinte, quando ele conversa com o Soluço, a corda sumiu completamente. Sem corte, sem cena, mostrando a remoção, apenas sumiu. 3 erros em 3 filmes, e um deles os cineastas deixaram lá de propósito. Número 4. O Soluço caçou o Drago após a morte de seu pai. A história ainda fica mais sombria. A maioria das pessoas nem sabe que isso aconteceu, pois isso não entrou para os filmes. Na série em quadrinhos ambientada entre o segundo e o terceiro filme, o Soluço descobre que Drago Sangue Bravo está vivo. O homem que foi responsável pela morte de seu pai ainda está vivo. E ele deixa tudo para trás para acabar com isso. Aqui está o detalhe marcante. Durante essa caçada, o Soluço entalha runas em seu próprio corpo. Aquele não é mais o garoto desajeitado e cheio de dúvidas do primeiro filme. É alguém que carrega o luto há tempo suficiente para que isso o mudasse silenciosamente fora da tela. O cinema mostrou em quem o Soluço se tornou. Os quadrinhos mostram o preço que foi pago para ele chegar lá. E a maioria dos fãs nem sabia que isso existia. Número 5. O Banguela pode ter tido sentimentos pela Tempestade antes da Fúria da Luz. Você notou o que acontece ao fundo toda vez que Soluço e a Astrid conversam ao longo da trilogia? Sempre que os dois estão conversando, o Banguela e a Tempestade estão por perto, movendo-se juntos de forma sincronizada e brincalhona. Algo que parece deliberado, mas que é fácil de ignorar como um detalhe de plano de fundo. Então, em Um Mundo Escondido, quando a Tempestade se une a outro dragão, espelha quase exatamente os movimentos anteriores com o Banguela. A mesma energia, o mesmo enquadramento visual e mesmo movimento. E aqui está o detalhe inegável.
Quando o Banguela e a Tempestade estão juntos naquelas primeiras cenas, você consegue ver o reflexo dela nos olhos dele. Mais tarde, quando ele conheceu a Fúria da Luz pela primeira vez, vemos esse mesmo enquadramento aparecendo novamente. Mesma perspectiva, mesma carga emocional, mas com um dragão totalmente diferente. Os animadores usaram a mesma linguagem visual para ambos relacionamentos. Isso não é reaproveitamento de animação, é um paralelo intencional. Será que a Fúria da Luz foi realmente o primeiro amor dele? Ou o Banguela já sabia como era esse sentimento? Essas foram as 5 coisas escondidas nos filmes. Qual delas mais te surpreendeu? Um detalhe oculto que você perdeu completamente ou uma teoria que muda a forma de como você vê a trilogia? Deixe seu comentário. Se quiser a próxima parte, clique no botão de gostei e certifique-se de estar inscrito, porque vamos revelar ainda mais segredos de como treinar seu dragão no próximo vídeo.